Eu tenho notado que tem havido alguma confusão relativamente ao cálculo da relação ar-combustível. Pronto, mas antes de eu chegar a esse ponto, vamos imaginar aqui um hidrocarboneto do estilo CXHY. Ok? Então, eu quero oxidar ou queimar completamente o meu hidrocarboneto. E verificou-se de experiências que para conseguir oxidar completamente o meu hidrocarboneto, ou seja, eu vou precisar de oxigênio, então imaginem, eu vou ter aqui A, O2, e então no outro lado eu vou ter B de CO2 mais C de H2O. Ok? Então, eu quero oxidar completamente este hidrocarboneto. Então, se eu for analisar os meus carbonos, eu vou ter do lado dos meus produtos X, desculpem, do lado dos meus reagentes vou ter X, e do lado dos meus produtos eu vou ter B. Agora vamos para o hidrogênio. Do lado dos meus reagentes eu vou ter Y, e do lado dos meus produtos eu vou ter 2C. Então, isto faz com que eu tenha, então, C igual a Y sobre 2. Ok, então vamos agora ao meu oxigênio e vou fazer mesmo para O2, e do lado dos meus reagentes eu tenho A, e do lado dos meus produtos eu vou ter B mais C sobre 2. Substituindo o valor de B e o valor de C, eu vou ter então que A é igual a X mais Y sobre 4. Então, para a queima completa de CXHY, eu preciso de X mais Y sobre 4 de oxigênio. Ok, então, se eu pegar, eu não vou criar ou separar o oxigênio do ar para fazer uma combustão, isso é muito caro. Então eu vou usar o oxigênio que eu já tenho. Mas o oxigênio no nosso ar, para utilizar o ar atmosférico, ele não vai vir sozinho. Podemos aproximar que no nosso ar existem cerca de 21% de oxigênio e 79% de N2. Ok? Então, se eu considerar 1 para cada quilomol de O2, eu vou ter que ter 79 sobre 21 quilomol de N. E é daqui que vem então os 3,76 quilomol de N2 por cada quilomol de O2. Então, o que é que isso significa? Afinal, quantos quilomols é que eu vou ter? Ora, se eu tiver 1 quilomol de um hidrocarboneto do estilo CXHY, eu vou precisar de C mais Y sobre 4 quilomol de O2. E vou ter que ter o quê? E vou ter que ter X mais Y sobre 4 vezes 3,76 quilomol de N2. Então, quantos quilomols de ar é que eu vou ter? Então, o número de mols de ar será os quilomols de X mais Y sobre 4 até vou pôr aqui diferente. Vai ser então o número de mols do oxigênio mais o número de mols de N2. Okay? Isto vai ser o meu número de mols do meu ar, que vai dar o X mais Y sobre 4
vezes 1 mais 3,76. Se eu colocar em evidência. Ok, então imaginemos que nós temos um combustível qualquer. Vamos dizer que é 0,7 de C mais 0,3 de H2. Pronto, estou a dar um exemplo. Mais A de O2 mais 3,76 de N2. Então, como é que eu calculo a relação de ar-combustível? Ok? A relação ar-combustível é igual a massa de ar sobre a massa de combustível. Isto pode ser, então, o número de moles do ar vezes a massa molar do ar a dividir pelo número de moles do combustível vezes a massa molar do combustível. Então, a massa molar do ar vai ser... Posso ir à tabela e dá mais ou menos, na tabela 1, mais ou menos 21 kg de ar por kmol de ar. Então, o meu N do meu ar são A vezes 1 mais 3,76. Ou, que é como eu costumo fazer, mas pronto, tenho separado e confesso que é um bocado mais, pode ser um bocado confuso. Ou antes eu tenho separado numa de simplificar, acho que é mais simples para vocês, mas depois não fica expresso da forma mais correta. Então, se eu fizer assim, como é que isto vai ser? Vai ser então o número de moles de O2 vezes a massa molar do O2 mais o número de moles de N2 vezes a massa molar de O2. Então, quantos número de moles de O2 eu tenho? Eu tenho A vezes a massa molar de O2. E quantos de N2 eu tenho? Tenho A vezes 3,76 de M de N2. Ok, então, em relativamente ao combustível, eu posso colocar então já N do combustível vezes o M do combustível. Fica como então? Vai ficar 0,7 M do carbono mais 0,3 M do hidrogênio. Pronto, assim é muito melhor, dá menos erros e muito mais simples e tem uma apresentação mais certa ou mais correta ou mais adequada do que aquela que, por exemplo, eu fiz nesta última aula.